Amora linda da minha vida, tudo bem com você? E vamos continuar a nossa sequência de Páscoa. O que a gente vai fazer hoje? Hoje é o nosso quarto vídeo e é, uma caixa de bombom. Você também acha que essa caixa, assim, só entregar a caixa de bombom não tem muita graça? Ela é um presente barato, simples, mas às vezes fica meio sem graça, né? Só dar assim, essa caixa de bombom. Pode ser da Nestlé, da Lacta, da marca que você quiser. Ou pegar algumas trufas e colocar dentro de uma caixinha. E aí, que caixinha que você vai usar? É justamente isso, esse problema que a gente vai resolver com uma caixinha rapidinha e simplesinha de fazer. E linda, que vai fazer o maior sucesso, eu tenho certeza. Vamos lá? Começar? Então, vamos lá, produção, troca a câmera que a gente vai começar esse projeto fofésimo. Amoras lindas, vamos lá. O tecido que eu escolhi é o mesmo do porta-Kindle, que eu amo esse tecido. Eu vou fazer esse aqui, do lado de fora, esse aqui nas laterais e esse aqui na parte de dentro da caixa. Muito fofo. Esse tecido também é um composê, é uma coleção de Paris da Fabricarte. Não sei se ainda tem. Muita gente tem o hábito de fazer caixas temáticas. Então é de Páscoa, eu quero fazer de coelhinho. É de Natal, eu quero fazer de Natal. Às vezes, eu não gosto muito não. Sabe por quê? Porque, olha só, se você vai dar a caixa, depois a pessoa acaba sempre usando a caixa para alguma outra coisa. Então, ela ser temática, às vezes, não é muito legal. A não ser que você vai fazer uma bomboniere, por exemplo. Aí é legal que você faça de Natal ou você faça de Páscoa, porque aí vai ficar decorando a casa da pessoa naquela época. Mas também é legal você fazer sem ser temático, porque depois a pessoa pode usar para uma outra coisa. Então, fica a dica. Amoras, as medidas estão todas no blog, como sempre, mas o que eu digo para vocês de todo o meu coração é: anota, tá? Imprime a medida, anota o passo a passo e também na hora que você estiver riscando, anota. Olha só, esses aqui são os cortes da aba, o acabamento e o corte da caixa interna. O que acontece? É muito semelhante, tá vendo? As medidas, é quase igual. E aí, na hora que você vai fazer, você se perde naquele monte de papel. Então, é sempre bom você anotar. Aqui, eu tenho anotadinho a aba e ainda eu anotei, 1, 4, 2, 5, 3, porque aí eu sei a sequência que eu vou montar a minha peça. Então, você anota aqui a aba e anota a numeração para você montar direitinho. Dessa vez, a gente não vai começar pela aba, a gente vai começar pela caixa. Vou te explicar por quê. Porque ela precisa dar uma secadinha para mim começar a montar. Por isso que a gente vai começar encapando por ela. E como eu sei que tem muita gente nova no canal, esse aqui eu vou fazer todas as etapas, explicando todos os detalhezinhos para ajudar aquelas amoras que não conhecem ainda a cartonagem. Então, vamos fazer passo a passo todos os detalhes. A nossa caixinha, ela tem o fundo. E aí ela tem as 4 laterais, duas menores e duas maiores, que vai montar a nossa caixa, tá? O fundo, o que você vai fazer? Você vai colar o tecido e filetar os 4 lados. Então, vamos lá. Tá escrito, caixa, tá vendo? Que é pra não confundir com a outra, que é a aba. Então, vamos lá. Pra colar, o que você precisa? Cola no rolinho, não pode ser assim, grossa, tem que esticar a cola. E aí, a gente vai passar a cola, eu sempre começo do centro, depois eu vou passando nas laterais. Passei a cola na peça toda, pega por baixo para não grudar no seu dedo, porque se você fizer assim, você vai pôr o dedo aqui, vai sair a cola da beiradinha. Se o seu tecido tiver desenhinho, que nem esse meu aqui, procura alinhar na hora que você vai colar, que aí fica mais bonito depois que você fileta. Do centro para as laterais, você vai passar a mãozinha. E a espátula, tá vendo? Como esse aqui é o acabamento que a gente fala filetado, filetado é você cortar, rente o tecido em todos os lados, tá? Carol, eu preciso cortar o tecido tão grande nessa peça? Não, você pode cortar ele menor. Eu cortei assim um pouco maior, justamente porque ela tinha desenho e eu queria alinhar. Agora, se não tiver nenhum desenho, você não se preocupar com o alinhamento,
não tem problema, você pode cortar um tecido menorzinho, tá? E este é o acabamento filetado, tá bom? Na cartonagem. Então, vamos deixar essa aqui de lado. Agora, essas outras 3 peças a gente vai encapar da mesma forma. Esse acabamento agora é o acabamento bolinha xizinho. Hahaha, o que é bolinha xizinho, Carol? Ó, vou explicar pra vocês. Vai ser o quê? A sua lateral, o que você vai fazer? Aqui, ó, numa parte de cima, ou num comprimento, que é a parte maior, você vai fazer uma bolinha. Aí, do seu lado direito, você vai fazer um F, com a bolinha virada pra você, tá? Um F. Nesse aqui, você vai fazer um X, e nesse aqui você vai fazer... Não, desculpa, é ao contrário. Você vai fazer um xizinho, aqui. Você vai fazer um xizinho pra você no comprimento. Aí, do seu lado direito, você vai fazer um F. Aí, na parte de baixo, você vai fazer bolinha. E o último lado que sobrar vai ficar bolinha. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Num comprimento vai ser X. Aí, do lado direito, F. Aí, os outros 2 que sobram, bolinha e bolinha, tá? Agora, vamos entender o que é cada um desses acabamentos. Eles são diferentes. Vamos passar cola, sempre do centro, depois você vai passando cola nas laterais, alinha o seu tecido. A parte que tem que ficar maior é onde tá o xizinho, tá? Então, como aqui é uma escrita, eu tenho que deixar lá pra cima. Deixar ela alinhadinha. Do centro para as laterais, você passa a mãozinha, aí com a espátula... Você estica o tecido, tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Para fazer o acabamento em X é virar. Então, você vai vir aqui, ó, vai cortar rente aqui e vai cortar rente aqui. E vai colar. Quando tiver xizinho, é isso aqui. Tá vendo? Quando tiver o Fzinho, é para cortar a rente. Então, a gente vai vir aqui, ó, cortar a rente. Tá bom? Quando tiver bolinha, o que você vai fazer? Você tem 2 formas de fazer. Você pode pegar a tesoura, colocar aqui no tecido e virar ela assim, ó. Tá vendo? No papelão. E você vai cortando com ela deitada. Até o final. Aí, olha só o que vai acontecer. Vai sobrar uma borda, ó. Tá vendo? E aí, você vai colar essa borda. Esse é o acabamento bolinha, tá? Ou você pode colar primeiro e dobrar depois. Então, aqui eu cortei, eu vou colar, e aqui eu vou colar e vou cortar depois, pra vocês verem que tem essas 2 opções de diferença, tá? Ó, ponho pra fora o tecido, passo a cola, e aí eu posso vir, ó, com a palma da mão, fazendo assim, ó. Ou você pode vir com a espátula e, ó, colando. O jeito que você vira a tesoura e corta já faz com que ele fique assim, ó, certinho, tá vendo? Eu fico com o tecido colado aqui na borda do meu papelão, tá? Ou você pode fazer como eu fiz aqui, colar primeiro, só que aí desse jeito, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar uns minutinhos secando e depois cortar, tá bom? Porque senão às vezes ele descola. Aí depois que ele secou... O que você vai fazer? Você vem e cola e corta também com a tesoura inclinada. Aí, igual eu fiz aqui, ó. Vendo? Com a tesourinha inclinada. Certo? Então, para que serve isso, Carol? Essa legenda de X, F e bolinha. Lembra que eu falei para você que todos os seus projetos, pega uma folha de papel, anota as medidas e anota como você vai fazer? Essa é a legenda que eu uso para poder fazer as anotações dos meus projetos, entendeu? Eu uso a legenda Xzinho, bolinha e F, e aí eu sei qual é o tipo de acabamento que eu tenho que fazer. Então vamos supor que você faça a peça hoje e anotou tudo isso como faz o acabamento. Quando chegar lá na frentão, daqui a alguns anos, se você voltar a fazer essa peça, o que vai acontecer? Você já vai saber como montar por causa dessa legendinha. Olha que dica boa! Então, agora a gente vai repetir esse mesmo processo nessas outras 3 peças, tá bom? Para não ficar um vídeo chato, eu vou fazer ele rapidinho e volto aqui com você, tá bom?
Agora sim, Amora, olha só. Tá prontinho os 4 ladinhos, tá vendo, ó? Da nossa... Ô, meu pai. Da nossa caixinha. E a gente vai deixar ele secando um pouquinho enquanto a gente faz a aba. Por que você tem que fazer isso? Porque se você colar e assim que você colar, você quiser montar a sua peça, o que vai acontecer? A fita crepe não vai pegar porque a peça tá muito úmida. Então, sempre que você quiser fazer uma peça, sentar e fazer a peça inteira, sempre a parte de dentro, quando for uma caixinha que você vai ter que montar, você vai começar por essa parte. Você vai fazer colar as peças, deixar elas secando, aí você vai fazendo a aba, que quando você voltar, e os acabamentos, e aí quando você voltar, a peça já tá mais sequinha, tá? Uma outra coisa é, conforme você for colando e for deixar ela secar, se você empilhar uma em cima da outra assim, a cola dessa aqui, ó, pode pegar aqui em cima do tecido. Então, o que eu sempre falo para as minhas alunas? Ó, aqui tá o tecido. Aí, o que você vai fazer? Você vai pôr tecido com tecido. Aí, aqui ficou um fundo. Você vai pôr esse fundo com fundo. E depois, tecido com tecido. E fundo com fundo. E aí, você vai encapando e vai empilhando dessa forma. Por quê? Porque aí a cola daqui de dentro, né, se ficou um pouquinho de cola, ela não pega na sua peça. E aí fiz a caixinha, vou deixar ela secando aqui do lado e vou fazendo a nossa aba. Quando eu acabar a aba e os acabamentos. Quando eu acabar, ela já secou o suficiente, que é cerca de 15, 20 minutos, pode ser até meia hora ou mais, não tem problema se for mais. O problema é se for menos. Aí a gente já consegue montar numa boa. Beleza? Então vamos continuar? Olha só, agora a gente vai fazer a nossa aba com um acabamento que você vai pirar na batatinha. Agora vamos lá. A nossa aba, ela tá numerada, como eu falei pra vocês, a gente tem que colocar na sequência. E é assim, ó. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lombadas múltiplas, tá? Então eu vou juntar tudo isso pra formar uma peça só. Aí a gente vai fazer um combinado aqui entre nós duas. O nome certo é lombada, Carol? Não, o nome certo não é lombada, amor. O nome certo é coifa, tá? Essa parte flexível da caixa, das peças de cartonagem, de livros, de qualquer coisa cartonada, é chamado de coifa. Mas, gente, minha formação é como designer de interiores. Coifa, pra mim, é aquele troço que fica em cima do fogão, sabe? Aquilo pra mim é coifa. Então, quando falar coifa, meu cérebro, remete àquilo. Então, a gente vai fazer um combinado. Você sabe que é coifa, mas eu botei um apelido, lombada. Beleza? Então, fechou. Aqui a gente vai fazer múltiplas lombadas. Então, vamos lá. Todas as nossas lombadinhas vão ser de meio. Tá vendo que tem anotações? Então, todas essas anotações têm que ficar viradas pra cima, tá? Como é que a gente vai fazer para ficar mais fácil? A gente vai retirar a peça maior e vai juntar primeiro as duas menores. Assim fica mais fácil para você trabalhar, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pôr a reguinha de meio aqui no meio e a de 1,5 aqui embaixo só para deixar reta a minha peça, tá? Se você não tem essas ferramentas, tem um outro videozinho tem um encartezinho de dicas aqui no canal. E aí lá tem, quando você não tem, como fazer lombada quando você não tem nenhum material, que aí eu explico de várias formas, tá? Aqui, como a dica é para lombadas múltiplas, a gente vai usar a reguinha que vai mais rápido. Olha só, juntei as primeiras menores, agora eu vou juntar as maiores. Sempre coloco uma fita crepe em cada extremidade. Aí eu viro, seguro a peça, tiro a régua, ó. Porque senão a peça vai dançar assim, ó, e vai sair fora do lugar. Ela tem que ficar abertinha, tá? Principalmente quando você vai fazer lombadas múltiplas, isso é muito importante. Aí, ó, vou vincar aqui no meio. Eu gosto de fazer lombada com fita crepe. Se você quiser fazer, que é para ajudar na sustentação, se você quiser fazer com craft, pode. Muita gente faz a lombadinha com craft. Aí agora o que acontece? A gente vai juntar todo mundo. Posso juntar assim invertido, Carol? Não. Esse lado que ficou bonitinho, ele vai ficar todo pro mesmo lado.
Então, a escrita vai ficar para um lado, a parte que fica meio feinha vai ficar tudo para dentro, ninguém vai ver. Então, você tem que se atentar a isso também. Aí, agora eu vou juntar a menor na maior. Ó, passando aqui, ó, o dedinho no meio pra ela ficar bem aberta. Aí, depois com a dobradeira ou a parte dura da espátula também pode ser, ó. Você... Ó, tá vendo? Aí, aqui agora, o que você vai fazer? Ó, vai esquecer e botar assim. Ou colocar assim, ó, 3 e 5. Não casa, tem que ser 3 e 4. Tá? Então, por isso que também é muito importante você numerar para você saber aonde você tá colocando e fazer a lombada inteira, tá? E também porque fica mais fácil você fazer assim, das peças menores para a peça maior. Então, para ficar mais fácil, é melhor você numerar para você não se perder na hora que você estiver trabalhando, tá? E agora, voilá, está pronto as nossas lombadas múltiplas. Olha só. E lembra do nosso combinado. Chama lombada, Carol? Não, amor, chama coifa, mas eu botei o apelido de lombada. Beleza? Então, agora vamos lá. A gente vai colar esse tecido todo, ó, porque ela vai fechar desse jeito, tá vendo? E aí, como é que a gente vai fazer o fechamento daqui? Você vai adorar. Peguei um tecido grandão. Agora é como você vai colar. Como é que você vai fazer para colar esse tantão de tecido sem estragar? Porque olha como ficou a peça comprida. Então, você fez as lombadas múltiplas. E agora, como é que você vai fazer a colagem desse tecido grande desse jeito? A dica básica é, comece sempre pelo centro. Por quê? Se você começar pela lateral, às vezes você vai entortando sem querer o tecido. E aí, quando chega no final, o tecido tá torto. Se você começa pelo meio, é certeza que você não vai entortar o tecido. Então, o que eu vou fazer? Tecido do avesso, peça do direito, porque eu vou começar por aqui. Aí, nós vamos começar a nossa colagem. Colinha no tecido, como sempre, não pode ser a cola assim, ó, um tantão. Tem que esticar a cola. Eu vou passar cola até sem passar na lombada, ó. Eu vou deixar na parte reta, tá vendo? Então, passei na peça toda, sem chegar na lombada, tá? Aí, aqui, ó, eu consigo até segurar ela por aqui para poder alinhar a minha peça, ó. Aqui eu vou escolher um ponto do desenho e vou alinhar. Estico, lembrando que você não passou cola na lombada, tá? Tá praticamente só no quadrado do papelão. Aí, o que você vai fazer, ó? Você vai voltar um pouquinho, ó. Eu passei cola até aqui, eu volto um pouco. Aí, agora sim, como essa outra parte é pequena, eu posso passar em tudo. Na lombada, ó. Agora, o segredinho pra não borrar, qual é? Você vai chegar, ó, com um rolinho próximo, mas eu não vou encostar aqui, porque aqui é o tecido que estava em contato aqui, então ele não vai borrar. Aí, aqui, ó, eu vou continuar o desenho, pelo desenho que eu alinhei, ó. E vou esticar com cuidado e com a espátula eu vou fazer os vincos da lombada. Vai virar do outro lado, ó, às vezes ele come um pedacinho, sabe? Fica meio dobradinha assim, ó, a lombada, sabe? Que nem tá aqui, ó. Então, por isso que você vem com a dobradeira ou a parte grossa da espátula e, ó, cola direitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Volta um pouquinho, sempre volta, tá? Porque se você já tiver o costume de voltar, você não vai estragar o seu tecido quando ele for escuro. E, ó, o rolinho chega próximo, mas ele não encosta no tecido. Porque é justamente nessa hora que, sem querer, você encosta o rolinho no tecido e aí o tecido mancha, tá? Tudo bem que a gente sabe como é que a gente tira a mancha. Que já tem a diquinha lá de como tirar a mancha, que é com
lencinho umedecido, porém, olha só como foi bom eu cortar um tecido maior. Parece que ele tá torto, né? Mas ele tá alinhado pelo desenho. Se eu tivesse cortado retinho, na hora que eu colasse, aqui, ó, ia ficar torto o meu desenho, tá? Agora, acabamento nos 4 lados, então é reguinha de 1,5. Se você não tem essa ferramenta, é a sua primeira vez aqui no canal, vai lá e assiste o vídeo, tem uma playlist do porta-óculos. Lá explica direitinho como você vai fazer quando você não tem ferramentas, não tem cortador circular, não tem nada, tá? Lá explica direitinho como você vai fazer o acabamento da sua peça, tá? Então assiste esse vídeo se é a sua primeira vez no canal, para você saber como fazer esse acabamento com a reguinha de 1,5 quando você não... Como se você tivesse a reguinha de 1,5 sem você ter a reguinha. A mesma coisa aqui, ó, o fio de cabelo, tá? Que é pra fazer esse cantinho perfeito. Não sabe? Assiste o videozinho do... É um vídeo só, é uma playlist com vários vídeos, mas tá separado. Aí você assiste só a de como colar o tecido, tá? Aqui é uma aba de fechamento, então é obrigatório que fique 1,5 em toda a volta e é obrigatório o fio de cabelo nas beiradas pra ficar bonito. Então, a gente vai passar cola e vai virar. Certo? Apertando bem os cantinhos. E aqui é obrigatório também que você comece pela tira maior, tá? Pelo lado que ficou maior, depois que a gente juntou todo mundo. É obrigatório que fique assim, tá? Obrigatório. Como a gente tem muita lombada aqui, o que eu indico pra você? Faz assim, ó. Depois você vem, ó, e puxa, apertando na lombada, com a dobradeira, pode ser também com a parte grossa da espátula, ó, sempre, ó, de fora pra dentro, tá? Nas lombadas. Por quê? Porque é muita lombada, ela tem uma tendência a não colar direito, ou a não colar direito aqui assim, ó. Ela come, tá vendo? Então, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, você vai apertar de novo. Porque senão, na hora que a gente for fechar, se uma dessas lombadas ficar pra dentro, não colar direito, isso tudo vai aparecer depois no final, tá? Ó, aqui sem querer, ó, soltou. O que você faz? Você aperta o cantinho, ó. E vira de novo pra ficar bem perfeito. Certo? Aí agora a nossa caixa fecha assim, ó. Tá vendo? Nossa, gente! Olha, quase que casou o desenho. Quase, hein? Agora a gente vai fazer um fechamento lindíssimo. Mas antes disso a gente vai fazer os acabamentos internos pra também eles irem secando. Ó, vai um acabamento aqui e vai um aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o duplex, colar e vai dar acabamento em 3 lados. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Então aí, ó, vai fio de cabelo só aqui em cima e aqui. Essa peça não precisa que fique exatamente 1,5, pode ficar com menos, ó. Aqui tá pequenininho, tá a quantidade pra mim virar o tecido. Tá bom? Por quê? Porque aqui não é acabamento, não é uma parte que vai ficar aparecendo, que nem a nossa aba. Então, por isso que eu posso deixar menor ou maior, não vai fazer diferença. Se eu não usar exatamente o fio de cabelo, também não vai fazer diferença, tá? Eu gosto de ir explicando essas partes para vocês irem entendendo acabamentos, como eles funcionam. Toda vez que é com duplex, eu tenho o hábito de passar a dobradeira depois para ele fixar bem. Tá vendo? Então, as duas, acabamento em 3 lados, aqui fica maior. E as duas tiras, você vai fazer desse jeito, ó. Colar e dar acabamento só aqui em cima. Tá? Eu deixei uma aqui,
Ó, tá de rosa a rosa. Você tem que prestar atenção nisso, ó. Tá vendo? Eu colei a primeira de rosa a rosa. Então, aqui, na hora que eu for colar, eu tenho que colar de novo de rosa a rosa, ó. Pra listra ficar igual dos dois lados. Tá? Vamos lá, ó. Vamos passar cola e deixar de rosa até o outro rosa do outro lado. Pra ele ficar exatamente igual. Aí, você vai passar cola aqui, ó, até o final, ó. Tá? Então, aí, os dois acabamentos são iguais, tá? Também vamos deixar aqui de ladinho pra ele ir dando uma secadinha. Agora, vamos fazer a nossa aba linda. Deitar ela pro lado. O que você vai fazer agora? Olha só, eu quero fechar com esse coração aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse imãzinho aqui e vou colar a chapinha aqui. E aí, eu vou colar o coração aqui, ó. Que aí, na hora que a pessoa abrir, ela vai ver a chapinha e vai ver a voltinha. Mas, Carol, essa chapinha aqui, ela não tinha que estar na parte de baixo? Tinha, ela tinha que estar na parte de baixo. E agora, como é que a gente vai fazer? Me diz. Eu fiz de propósito. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir o meu coração e já colar a outra parte da chapinha. Aqui, ó. Pra ela ir secando. Entendeu? Porque eu vou precisar dela seca no lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, deixar ela colando aí bem bonitinha. Essa chapinha eu teria que ter colocado antes de fazer a peça. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a consertarem enquanto vocês fizerem isso. Entendeu? Esse é o X the question, o X da questão. O que você vai fazer? Ó, errei. Você levanta a aba. Vamos consertar aqui junto, pra vocês saberem consertar. Ó. Na hora de você levantar aqui, é importante que você abra bonitinho isso aqui, ó, tá vendo? Ó. Por quê? Porque senão depois, na hora que você for colar de volta, isso aqui desfia. Então, ó, ele tá colado, tá vendo? Ó, é só abrir com delicadeza, ó, abrir, tá vendo? Vamos lá, consertar juntinho. Abrir mais um pouco, por quê? Porque eu preciso puxar aqui, ó. Agora, aqui é um outro segredinho, ó. Você vai puxando devagarzinho, que ele vai sair só um pouquinho do tecido. Eu quero que saia essa frestinha do papelão no tecido? Sim, eu quero que saia. Porque não vai enrugar o meu tecido. Ele já criou tipo uma película, sabe? Aí na hora que eu colar aqui, o acabamento fica perfeito. Esse tanto que eu tirei já é o suficiente para mim colocar a minha chapinha? Já. Então, eu não preciso tirar mais. Tá bom? Aí, aqui, a gente vai marcar a nossa metade para colocar a nossa chapinha. E vou fazer um risquinho. Para mim saber aonde é a metade. Aqui, ó, eu vou colocar o coração. Vou pôr pra cima. Eu esqueci de marcar o meio do coração, gente. Vocês acreditam? Vou marcar o meio desse coração, é aqui, ó. Pra mim saber mais ou menos onde é o meio do coração, ó. Porque eu preciso alinhar essa linha aqui, ó. Essa aqui também. Outra coisa, o meio do coração, meninas, ó, eu achei o meio do coração. O meio dele não é daqui até aqui não, viu? É daqui até aqui em cima, tá?
Então, se você tiver dúvida, coloca assim, ó, na base, porque aí você sabe, ó, ele tem 4, ó. Ele tem 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Ó, a metade dele aqui, ó, é no 2, tá vendo? Então, marquei o meio do coração, porque, ó, eu vou pôr aqui pra mim saber aonde eu vou pôr a minha chapinha. Porque eu vou alinhar, ó, esse risco aqui no final da minha peça, ó, com essa linha aqui, ó, pra mim saber aonde eu vou botar a minha chapinha. Tá vendo? Vou desenhar o coração aqui pra vocês verem como é. Ó, tá vendo? Aí agora eu vou pegar Super Bonder. Vou pôr um pouquinho de Super Bonder. Aí, ó, o ímã, ele tem um negócio muito importante. Vou pegar a tesoura aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele tem um lado que ele pega mais forte e o outro lado dele parece que meio que repele. Então, na hora que você colocar, você vai sentir qual que é o lado que ele pega melhor e qual que é o lado que ele não pega melhor, ó. Então, o lado que ele colar melhor é o que você vai deixar pra cima, tá? Então, olha só como eu coloquei a minha chapinha, tá no risco um pouquinho pra baixo, o meu coração também tá no risco um pouquinho pra baixo, ó. Você pode até colocar ela assim, ó, olha lá, ó, como casou. Tá vendo, ó? Os dois desenhos casou, ó. Tá? Ficou certinho, um pouquinho mais pra fora. Isso. Tá vendo? Aí agora, o que eu vou fazer? Vou colar esse tecido. Um outro segredinho, ó. Passa a cola, tira bem a cola. O seu rolinho tem que estar com cola, mas não pode estar encharcado, tá? Quando você vai fazer essa recolagem. Deixa eu abrir aqui pra mim. Aí, o que acontece? Aqui não ficou com uma película de papel? Então, aí não tem problema eu chegar com um rolinho próximo. Porque essa película não vai deixar o meu tecido manchar. Entendeu? Olha só. Aí aqui eu vou com a dobradeira, porque eu preciso, ó, fazer a volta da minha chapinha. E com delicadeza eu devolvo o tecido, ó, porque você não pode esticar o tecido, senão vai ficar parecendo defeito, tá? Aí aqui, ó, eu venho e passo cola de novo, inclusive no cantinho. Aqui em cima de novo, ó. Inclusive aqui. Aí, ó, nem parece que você desmontou a peça. Tá vendo? Olha só como ficou certinha. Tá vendo? Então, se você esquecer que nem eu, você já sabe como consertar. E aí, depois que a gente acabar, a gente vai colar ele aqui, ó. O coração. Então, esse lado do coração vai ficar colado e aí ele vai fechar certinho assim, ó. Tá vendo? Viu? Dessa vez eu fiz de propósito para vocês saberem como consertar. Coloquei a chapinha. Agora a gente vai pôr o quê? Os acabamentos aqui dentro, ó. Carol, eu poderia colocar essa chapinha aqui? Poderia, mas aí o ímã não fica tão forte. Ele fica, como vai ter um papelão no meio dele, ele não fica tão forte, então não é legal. Por isso que eu prefiro tirar e fazer de novo. Você sempre esquece, Carol? Geralmente. Vira e mexe eu esqueço. Mas eu já fiz tantas vezes e sei consertar que eu queria passar esse conhecimento para vocês de como consertar. Então, em alguns vídeos, você vai ver que eu vou errar de propósito para você saber como consertar. Ou às vezes, se eu errar sem querer, juro que eu vou contar para vocês. Tipo, nossa, fiz errado, esqueci, como é que eu vou consertar agora? Porque eu acho que é muito importante vocês saberem como consertar. Aí vamos engessar a peça toda. Passa a dobradeira.
bem passadinha. Mas, Carol, você não fez a caixinha ainda, não tem problema. A gente deixa assim mesmo, que ela vai secando a aba e depois a gente cola a caixa. Até porque eu preciso que essa parte esteja seca para mim colar o coração para vocês verem. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo as outras partes da caixa. Aqui eu passo cola na parte interna e aqui, nessa parte, eu passo na parte externa. Isso aqui vocês já lembram, né, ó? Até aqui onde tá o tecido. E vou alinhar sempre, ó, o papel vai acabar aqui, ó, junto com a lombada. Porque aí fica, ó, aproximadamente 2,5 milímetros em cima e embaixo, ó. Tá vendo? Podia ter deixado mais tecido aqui, se quisesse, Carol. Podia sim. Se você quiser fazer essa caixa de papel, eu fiz muito de papel dessa caixa, muito. Numa Páscoa eu fiz para uma moça toda de papel. O que acontece? Esses acabamentos aqui de duplex, em vez de você cortar no tecido, cortar o duplex e depois encapar com tecido, você cortaria ele somente no papel, entendeu? E já colava direto. Qual que é a diferença? Então, vamos lá, você quer fazer essa caixa de papel. Então, essas duas partes aqui e essas duas aqui, você também teria cortado no papel. Só que o que acontece? O duplex está exatamente na medida. E se você vai fazer no papel, vai encapar a peça com papel, você precisa fazer maior. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui, eu não sei que tamanho que tem aqui. Aqui tem 6,5 por 22. Você pode cortar, por exemplo, 8, porque tem que ficar maior para você poder fazer o acabamento, por 24. Entendeu? E aqui, ó, tem 11 por 10,5. Você poderia ter cortado 11 por 11, por exemplo, porque aí vai sobrar a mais para você colocar aqui. Tá bom? Olha só, a aba da nossa caixa já tá quase pronta, ó. Ela vai fechar assim. Tá vendo? Então, vamos deixar ela de ladinho. A aba, enquanto tá secando, você não pode dobrar, ó. Eu dobrei, ela soltou. Então, vamos deixar ela abertinha aqui do lado e a gente vai fazendo outra coisa. Tá bom? A gente vai fazer na nossa caixinha agora. Como é que você vai fazer? A maioria das pessoas tem o hábito de... Começar de novo a falar. A maioria das pessoas tem o hábito, na hora de montar uma caixa, de colocar o fundo do lado da lateral, assim. Eu monto caixinha diferente, eu monto com o fundo em cima da lateral. Então, vamos ver como é que é isso? Olha só. Você vai pegar uma lateral maior, a sujeirinha da cola e vai passar aqui, ó, na parte de cima. Não tem problema se sujar um pouquinho dentro, porque essa cola, ela seca e depois não vai aparecer. Você vai pôr, isso aqui é mais fácil você fazer virado pra você, tá? Eu vou fazer ao contrário pra você poder enxergar. Você vai alinhar pelo seu lado direito, então aqui, ó, vai ficar rente. Opa! Fita crepe em cima, ó. E aí você desce. Você vai pôr algumas fitas só. Eu vou pôr uma no canto, uma no meio e uma no outro canto. Aqui eu tenho que virar meio de lado pra poder fazer. Tá vendo? Aí você vai observar que aqui, ó, vai ficar menor. O que você vai fazer? Você vai levantar a caixa. Aí você vai pegar uma lateral menor. Deixa eu cortar um fiozinho aqui que tá solto. E você vai passar cola onde? Você vai passar cola no fundo dela de novo. E você vai passar cola nessa lateral que ficou pra cima, ó. Aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar ela alinhada aqui, ó, pelo lado de fora, tá? Vai pôr uma fita. O que vai acontecer, ó? Ela vai... Aquele buraquinho que tava faltando era exatamente os milímetros da caixa que tava da outra lateral que você ia encaixar. Aí aqui, ó, eu vou pôr outra fita pra alinhar a parte de cima. Vai ficar faltando um pedacinho aqui de novo. Aí eu vou deixar pra cima.
Vou passar cola nessa lateral e vou passar cola no fundo. Essa tesoura tá me atrapalhando. Aí, de novo, ó. Vou pôr aqui. Fita crepe em cima e vou descer. Aí eu viro, ó. Ela vai completar aquele cantinho que faltava aqui. Eu viro e alinho aqui, ó. Retinho por aqui. Fica sobrando do outro lado exatamente o tamanho do papelão aqui. Aí, quando eu levantar e vir encaixar o último lado, ele vai casar direitinho. Porque aqui tá faltando um pedacinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Como é que eu vou mostrar isso? Aí, ó, tá vendo? Tá faltando um pedacinho, que é o que vai encaixar a lateral. Aí, aqui você vai passar cola onde? Você vai passar cola aqui na parte que ficou de pé. Nessa outra que tá aqui, você vai passar onde você fez o acabamento da esquerda e o fundo. Aí, você vem aqui, ó, alinha o fundo aqui por fora. Põe uma fita crepe pra segurar. Deixa de pé, alinha aqui de novo, sem se preocupar ali com o fundo, tá? Aí, depois aqui você desce e alinha aqui esse fundinho pra você. Deixa eu alinhar ele aqui, ó. Aí, agora, o que você vai fazer? Você tá vendo que tá com pouca fita crepe? Você precisa agora completar a fita crepe de todos esses lados. Você vai começar pelas laterais, alinhando colocando todas as fitas, sempre de cima para baixo. Depois você vem alinhando os fundos, ó, pondo uma fita crepe embaixo da outra. Se acontecer uma bolinha que nem aqui, ó, que o fundo saiu do lugar, você pode, com a mão aqui por dentro, empurrar ele e acertar, tá? Isso tudo é mais fácil você fazer virado pra você, tá? Não tem como errar. Por que você gosta de fazer assim, Carol? Porque a caixa fica estruturada. E se eu fizer assim, ó, o fundo não solta, entendeu? Então, é por isso que eu gosto de fazer desse jeito. E o fato de você ir colocando a fita crepe, passando cola e pondo algumas fitas crepes, ela já vai meio que secando já. Aí depois você vai passar a dobradeira. Ou o fundo da espátula, para essa fita crepe ficar bem fixa aqui. Porque eu não vou tirar ela vai fazer parte da estruturação da caixa. Por isso que você precisa esfregar ela bem. E ó, peraí, vou bater, ó, vou fazer barulho, ó. Ela não solta, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer com o fundo em cima das laterais. Viu que fácil para montar a caixinha? Com a graça, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar as laterais, ó. Vou colar essa lateral aqui. E depois eu vou colar essa lateral daqui. Vamos lá? Aí, aqui, ó, eu vou passar cola na peça. Ó. Já vou passar cola nessa lateral. Já vou passar cola na outra lateral. E já vou passar cola no fundo, ó. E aqui eu vou passar cola só onde tá a dobra do tecido, ó. Tá vendo? Ó, aqui embaixo não tem cola, tá? Venho aqui, ó, alinho direitinho. Tá alinhadinho. Você pode vir com a espátula e fazer assim, ó, porque ele já faz a dobra certinho, ó. Tá vendo? Ó. Vou pôr fita crepe aqui, porque ela precisa... Vou engessar, né? Vou passar a dobradeira aqui dentro.
E esse cantinho aqui, você pode dobrar pra dentro, esses cantinhos, ou você pode cortar. Certo? Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passa a cola na peça toda, já passa a cola nos cantinhos. E aí você passa a cola só onde tá a dobra. Quando eu vou cortar projeto, eu sempre corto para que essa lateral fique 1 milímetrozinho mais para baixo do que o tamanho da peça. Carol, por que você faz isso? Porque quando as pessoas vão manusear, esse ponto é um ponto que começa a soltar a nossa caixa. Sabe assim, ó, se a pessoa fizer assim, ó, ele vai abrindo, entendeu? Então é por isso que eu tenho esse hábito de todo o acabamento, ele fica 1 milímetrozinho pra dentro, tá? Carol, eu não gosto, eu quero que fique bem certinho. Então você corta o seu duplex 2 milímetros maior que a largura do papelão, tá? Eu é que não gosto, eu prefiro fazer assim. Vocês lembram como faz o cantinho para cortar? Vamos explicar de novo, que nunca é demais? O que você vai fazer? Põe a tesoura, levanta um pouquinho a bunda dela e corta, porque aí ele não vai cortar aqui desde o cantinho. Então vamos de novo, ó. Põe a tesoura, aí você levanta um pouquinho a bundinha dela aqui, ó, e corta. Que aí ele não estraga. Ai, que bonita a nossa caixa! Agora que a gente vai vir aqui e vai colar ela aqui, ó. E aí vai casar o desenho bem casadinho. Arte fofa. Vamos botar mais cola, né? Que a minha cola tá acabando. Ó. A cola tá acabando. A cola tá acabando. Pronto, esse tanto aí já dá. Por isso que a nossa caixa não tem acabamento aqui, ó. Porque ele vai ficar assim. Tá vendo? Tá? Então, olhem bem ela aberta, porque depois que eu lacrar, eu não vou conseguir abrir. Só por foto. Então, aqui, ó, a gente vai passar cola na caixa toda. Inclusive nas laterais. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela assim de pé nessa lateral que não tá molhada. Aí eu vou vir aqui e vou passar mais cola na parte de dentro. Tá? Como essa aba é uma aba dupla, ela pode correr o risco de soltar. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma reforçada aqui, ó. Então, aqui, ó, você vai pôr uns pinguinhos de Super Bonder. Pode ser aqui ou pode ser aqui, tanto faz. Ó. E aí, agora é por isso que eu uso a Super Bonder em gel. Porque ela vai demorar uns minutinhos para secar, eu consigo conversar, eu consigo fazer a peça com mais calma. Eu consigo centralizar, eu não preciso sair correndo. Ó, esse vai casar aqui e esse vai casar aqui. Tá vendo? Aí ficou certinho ali no fundo, vamos apertar o fundo aqui, ó. Com a dobradeira, que isso vai ajudar bastante. Vou levantar, ó. Confirmar se tá certinho ali. Vou pôr fita crepe aqui. Por isso que eu uso a Super Bonder em gel. Porque eu vou conseguir levantar aqui em cima se eu precisar, entendeu? Ó. Aí agora o outro lado, o tecido saiu só um pouquinho, ó. Entendeu? Eu consigo tirar do lugar, mas mesmo assim ela vai ficar coladinha, ó. Eu vou pôr fita crepe aqui dentro. Apertar com a dobradeira, tá vendo, ó? Aperta bem, que aí isso aqui vai ajudar a colar. E aí aqui eu vou tirar essa fita só dessa ponta.
e dessa ponta para mim poder colar o meu coração. Se você quiser, você pode fechar a caixa inteira, finalizar ela toda e depois você vem e só cola esse coração. Eu quero colar aqui para você ver. Que eu não me aguento. Ai. Ó, então eu vou tirar só daqui, tá? Aí aqui, ó, eu tenho que pôr uma fita aqui, pra essa aba ficar bem segura, ó, pra ela não soltar. Tem alunas, principalmente quando eu dava aula presencial, que elas faziam? Tá vendo essas tiras de fita crepe grande? Quando a gente ia fazer muitas peças, ó, aqui você tem que alinhar, tá? Senão ele vai colar torto. Vamos supor, você vai fazer 10 caixas dessa. Então, você faz as 5 primeiras e põe essas fitas. Aí, na hora que você vai fazer as 5 próximas, essas fitas grandes você tira e põe assim na beirada da mesa, sabe? Que aí, o que acontece? Você vai pondo na beirada da mesa e faz mais 5 e usa a mesma fita. Entendeu? Aí você gasta um pouquinho menos de fita crepe também. Ó, pus as fitas. A peça tá alinhada, principalmente aqui em cima, ó. Pode até botar uma fitinha aqui, ó, pra ela ficar bem alinhadinha, ó. Tá alinhada. Aí agora é só eu vir aqui e colar o meu coração, ó. Aí, como eu gosto de firular, eu vou colocar este papelzinho aqui, ó, no coração, sabe? Pra ficar pretinho. Então, vamos lá. É facinho de fazer. A gente pega a cola e vai passar cola aqui no nosso coração. É mais difícil segurar o coração do que colar. Opa! E vou pôr aqui no nosso papel. E vou apertar, ó, fazendo a volta, tá? Se você não tiver a dobradeira, pode usar a espátula. Aí, o que você vai fazer? Aqui você pode recortar, ou você pode, ó, eu vou cortar nessa parte que eu consigo cortar, porque aqui, ó, eu tô pondo um coração, mas você pode colocar um outro desenho, pode ser um coelhinho, pode ser uma bolinha, pode ser várias coisas. Então, aonde eu vou conseguir cortar com a tesoura, eu vou cortar que vai ficar mais fácil, tá? Ó, cortei. Aí, você tem que lembrar de passar a dobradeira, assim, ó, na borda. Aí, o biquinho do coração eu não consegui, então eu vou usar o estilete. Pode ser o estilete comum, é que esse estilete de precisão aqui é melhor, porque eu consigo fazer a volta toda. Ou você pode também achar, sabe, tem uns botões de a laser já cortados, que também dá pra colocar, fica bem legal. Ó, que eu fiz no nosso coração. Ó, colou o papel, olha como ele ficou fofo. Tá vendo? Aí agora é só colar. A gente vai pôr Super Bonder aqui. Não é Super Bonder, gente. É cola de contato de alta densidade. Sempre esqueço. Ó. Tá vendo? E aí aqui, como tá colado com papel, eu vou ter que pôr um peso aqui pra secar, ó. Tá? Vou deixar um pouquinho aqui. Como a Super Bonder, a cola de contato de alta densidade, ela seca rápido, é só uns 5 minutinhos ela já tá seca. E acabou-se! Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre de curtir, comentar, perguntar se tiver dúvida, se inscrever no canal, compartilhar, mostrar para os seus amigos para cada vez mais amoras conhecer esse conteúdo. Imenso beijo e até a semana que vem, minha linda! Tchau!